É um prazer imenso voltar a estudar a Palavra de Deus junto com os queridos alunos. A carta aos Efésios é uma das cartas minhas favoritas, aquela que eu tenho estudado durante anos. E será um prazer novamente abrir esta carta e repartir algumas coisas que tenho aprendido. Eu espero que seja uma bênção na sua vida também. A carta aos Efésios é conhecida como a rainha das epístolas. Talvez por causa de sua beleza e por causa de suas ideias tão sublimes. Aliás, alguém chamou a epístola de Paulo a Éfeso o mais sublime de todas as cartas ou documentos na literatura humana. Então, alguns pensam de fato que não tem nada comparável à carta aos Efésios. E com certeza os irmãos que têm lido várias vezes esta carta têm reconhecido não somente sua beleza, mas também sua importância. E nós seremos, assim, muito abençoados se nós dermos essa atenção ao conteúdo desta carta. Para agora, queremos tratar da área de autoria, de início. Podemos, de fato, confiar que Paulo escreveu esta carta aos Efésios. Em primeiro lugar, a reivindicação é que foi Paulo que escreveu. Essa evidência interna do primeiro versículo do capítulo 1, Paulo é apóstolo de Cristo Jesus. E também 3:1, onde ele menciona sua pessoa novamente. Encontramos a primeira pessoa pessoal, 1:3 a 14, quando ele se inclui entre nós, contrastado com os próprios leitores, que são vós. Naturalmente, o nós é uma referência mais a judeus, como Paulo foi criado como judeu, era judeu, e os gentios, que seriam vós. Depois, não há nada nesta carta que não seja aceitável a Paulo. Dá para encaixar tudo dentro do seu pensamento e sua maneira de escrever. O Tíquico, que nós encontramos no capítulo 6 de Gálatas, amanuense, que levou a carta, e é mencionado também em Colossenses 4, versículo 7. E como a carta aos Colossenses, e particularmente a carta a Filemon, são cartas muito seguras em termos da autoria paulina, nós achamos que essa menção de Tíquico, né, nesse último capítulo de Efésios, deve ser reconhecido também como um dos argumentos muito fortes para a autoria paulina. Tem consistência teológica com Colossenses e Filemon. Aliás, 1/3 das palavras de Colossenses se encontra em Efésios. Quanto à autoria de Filemon, da parte de Paulo, não há dúvida. Então, se nós acharmos que Filemon e Colossenses foram escritos por Paulo, nós devemos também achar que Paulo escreveu a Efésios. 550 das frases curtas entre as 618 encontram-se de alguma forma em Efésios, que nós encontramos em Colossenses. Podemos imaginar que foi escrita na mesma época e altura em que Colossenses foi escrita. Agora, quanto à evidência externa, é muito bem sustentada esta carta pela sua evidência externa. O papiro Chester Beatty, que vem do ano 200, tem uma citação de Efésios. Márcio, aquele herege que colocou Efésios no seu cânon no ano 140, chama esta carta aos Laodicenses, mas nós podemos ter certeza que está falando a carta aos Efésios, Colossenses 4:16. E nós temos ecos e similaridades que nos encontramos em Clemente de Roma, que foi escrito lá no ano 96, depois de Cristo. Também temos daqueles mais antigos documentos da igreja primitiva, de Hermes, a carta de Barnabé, e Inácio, aquele mártir de 115 depois de Cristo. Esses todos têm reflexos de Efésios. Portanto, eu acho que a evidência externa é bastante forte. Também está incluído no cânon de Muratori, no ano 170. Eu acho que não precisamos, assim, ter muita dúvida quanto à autoria. Agora, entre os liberais tem uma divisão de opinião.
Eu estou impressionado com um homem como J.A.T. Robinson, era bem liberal, escreveu aquele livro chamado Um Deus Diferente. Ele acha que Paulo teria escrito Efésios. E Donald Guthrie, Armitage Robinson. Por outro lado, um evangélico como Ralph Martin, conservador, duvida que Paulo escreveu Efésios. Walter Kummel, lá da Alemanha também. Outros alemães, como Wrede, Holtzmann e o inglês C.I. Mitton, também descartam a autoria paulina. Então, aqui temos uma das cartas que alguns liberais acham não possível ser escrito pelo apóstolo Paulo. A maioria, quanto à sua origem, creem que a carta foi escrita de Roma, naquela prisão que nós conhecemos do livro de Atos, capítulo 28, quando Paulo esteve lá 2 anos na sua casa alugada, e que havia livre acesso aos seus amigos, na época que Epáfras chegou lá, talvez, e trouxe aquelas ideias sobre o que estava acontecendo em Colossos, e Paulo escreveu esta carta aos Efésios, como também aquela aos Colossenses naquela época. Uma outra sugestão é que a carta aos Efésios foi escrita de Éfeso. Isso parece difícil de entender, que escreveria uma carta aos Efésios de Éfeso. E a razão de pensar assim é que aos Efésios, em alguns manuscritos, está em falta. E nós chegamos a essa conclusão, que essa falta de a frase aos fiéis em Éfeso, é que essa carta foi uma carta circular, razão que não tem saudações para os membros da igreja, e Paulo estava lá 2 anos e meio, até 3 anos, e ele podia ter ajudado aqueles irmãos muito, até levado muitos a Cristo, mas ele não saudar ninguém. Dá a impressão muito forte, então, que a carta aos Efésios é uma carta circular. Então, há esta opinião que esta carta, como a carta aos Colossenses, tivesse sido escrita de Éfeso. Essa posição de Dr. Duncan. Outra posição, esposada por Dr. Bo Reich, da Universidade de Basileia, na Suíça, ele argumenta que esta carta aos Efésios teria sido escrita junto com Colossenses e Filemão de Cesareia. Lembra-se que Paulo foi preso em Cesareia antes de ir para Roma, durante 2 anos. Ele encontra alguma base para sua conclusão na referência ao templo e ao muro derrubado e tudo isso, porque justamente Paulo tinha sido preso lá no templo em Jerusalém. E por ser tão importante para Paulo, a unidade entre judeus e gentios, essa unidade que estava sendo ameaçada com sua própria prisão lá em Cesareia. Então, essa animosidade que seria transformada em paz, esse é o grande ideal que Paulo menciona em capítulo 2 de Efésios, seria para ele o grande alvo deles trabalharem juntos e serem juntos. Os destinatários, como já dizemos, a frase em Éfeso, do versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Essa frase em Éfeso está em falta no papiro 46 de 200 depois de Cristo, uma época muito antiga. Está em falta em um dos 2 manuscritos mais valiosos que nós temos, de Aleph e de Vaticanos, lá em Roma. Esses manuscritos, que incluem quase o Novo Testamento todo, e tem Efésios, mas não tem esta frase em Éfeso. Isso, então, dá para entender que Paulo escreveu para um povo que ele não conhecia muito bem. O fato que ele não manda saudações, ele não menciona os seus amigos. O fato que ele também fala em capítulo 3, versículo 2, tendes ouvido
a respeito da dispensação da graça me confiada. Naturalmente, os efésios conheciam muito bem o apóstolo Paulo, passando mais de 2 anos lá. Então, quando ele usa essa frase, tendes ouvido, seria uma referência justamente a crentes fora de Éfeso. Sabemos que, por exemplo, Paulo não conhecia os irmãos lá de Colossos, não conhecia os irmãos também lá de Ceia. Então, ele estaria pensando naqueles irmãos mais longe, mais no interior da província da Ásia. E que esta carta, como também o livro de Apocalipse, seria uma carta circular levada por uma pessoa como Tíquico, que iria de igreja em igreja, ou deixando cópias, ou ele estaria lendo esta carta para aqueles amados irmãos aí. Por que então nossa carta tem essa frase em Éfeso? A explicação seria que quando Paulo escreveu esta carta, ele teria naturalmente colocado para os efésios também, como sendo a igreja mais famosa, a igreja que perdurou até a época dos muçulmanos. Então teria segurado esta carta e teria preservado esta frase, já que cada carta que tinha uma cópia, e a carta teria esta cópia em Éfeso, teria esta frase para os fiéis em Éfeso. Quanto então aos destinatários, nós podemos ter bastante segurança na posição que ela foi escrita para os irmãos da Ásia, que foi escrita para os efésios também, em Éfeso, e que essa carta que foi preservada tinha justamente essa frase nela. O conteúdo, então, que garante que foi uma carta circular, encontra também com essas frases que esses leitores não conheciam, não tinham apenas ouvido de Paulo, e o fato que faltam aquelas referências pessoais. Agora, quanto à igreja de Éfeso, nós sabemos que a igreja foi fundada cerca do ano 53 a 56 depois de Cristo, a época que Paulo estava lá. Os irmãos vão lembrar que Paulo gastou 2 anos e meio evangelizando, indo de casa em casa. Capítulo 20 e capítulo 19 de Atos falam bastante sobre a fundação da igreja em Éfeso. Nós lembramos que Paulo gastou até 4, 5 horas por dia lecionando na escola de Tirano, dando oportunidades para esses novos crentes a conhecerem mais da sua doutrina. Pelo menos essa referência das 11 da manhã até as 4 da tarde, nós encontramos num manuscrito muito antigo chamado Codex Beza. Tudo isso aconteceu em Éfeso. Também, como já mencionamos, em Éfeso houve esse grande avivamento que levou as pessoas a trazerem os seus livros a queimarem no valor de 50.000 peças de moeda de prata, um valor tremendo, centenas de milhares de reais, com certeza, de valor. Então, muita gente se converteu, a igreja foi forte, a igreja é grande. E Paulo escreve esta carta para essa igreja, como também para os outros irmãos da Ásia. Vamos tentar colocar uma data segura para esta carta. Se originou em Roma, como a maioria dos estudiosos pensa, nós podemos colocar a data 60 a 61 depois de Cristo, na mesma época que ela escreveu Colossenses e Filemon. Se foi escrito de Cesareia, então tem que colocar 2 anos antes, 58 a 59, quando Paulo esteve em Cesareia como preso. Se foi escrito de Éfeso, então foi antes dele sair para Corinto no ano 56. Então nós teríamos que colocar o ano 55 ou 56. A probabilidade me parece um pouco maior para Roma e colocar a data 60 a 61. Propósito. Como Efésios não tem em vista combater alguma doutrina errada, como, por exemplo, nós encontramos na carta aos Colossenses, parece mais um sermão que tem o objetivo de ensinar e encorajar os leitores a viver
E andar, 5 vezes aparece essa palavra andar na carta aos Efésios, que eles devem viver sua vida cristã dignamente do Senhor. Andar nos passos de Cristo. A carta se divide nitidamente em 2 partes, capítulos 1 a 3, mais doutrinário, mais declarações teológicas, e capítulos 4 a 6, o que devemos fazer consequentemente, baseada nessa doutrina. O portanto, que sucede uma declaração doutrinária. Queria comunicar que Deus tinha criado uma nova sociedade, uma nova humanidade, que também enfatiza muito a unidade da igreja. Se nós quisermos dar um tema à carta aos Efésios, colocaríamos a unidade espiritual e a santidade da igreja como corpo de Cristo. Lembra-se que Efésios trata do corpo de Cristo não tanto como igreja local, mas como a igreja universal, a igreja que se encontra em todo lugar. Eu tenho aqui um esboço que gostaria de repassar para os irmãos, e vem da pena de John R.W. Stott, pastor lá em Londres durante muitos anos, e que escreveu um livro sobre esta carta aos Efésios, que os irmãos podem procurar, sobre a sociedade nova. O seu esboço, todas as bênçãos espirituais estão em Cristo. Capítulo 1, versículos 1 a 14. Isso inclui saudação, o autor, os leitores e a sua mensagem. Capítulos 1 a 14. Incluindo louvor ou doxologia, começando com o versículo 13 a 14, começa com louvar a Deus, triuno, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. A bênção do passado, que é a eleição, versículos 4 a 6. A revelação divina, que não é especulativa. Incentivo à santidade, porque nós fomos predestinados para sermos santos. Não dá desculpa para pecar. Estímulo para a humildade, não base para se jactar. A bênção presente da adoção, versículos 5 a 8. A bênção do futuro de unificação, versículos 9 a 10. A igreja e o mundo unidos debaixo da soberania de Cristo. E a extensão destas bênçãos, capítulo 1, versículos 11 a 14, incluindo crentes judeus e gentios, 13 e 14. Devemos notar onde começam estas bênçãos e para onde se destinam nesses versículos tão importantes de capítulo 1, 3 a 14. Eles começam no beneplácito do conselho de Deus, beneplácito de sua vontade, e eles terminam no louvor de sua glória, que aparece 3 vezes naqueles versículos. Daí em seguida vem a oração, capítulo 1, versículo 15 até 23. A esperança do chamamento de Deus, a glória de sua herança e a grandeza do seu poder demonstrada na ressurreição de Cristo, exaltando-o. Versículos 19 a 23. O segundo capítulo trata do novo homem em uma nova sociedade, novo pessoal, que faz parte desse maravilhoso corpo de Cristo. Os novos homens, 2, 1 a 10, começa com o nome natural, 2, 1 a 3, morto em pecado, escravizado pelo demônio e condenado como os filhos da ira. O homem pela graça, 2, 4 a 10, começando com o fato que Deus tem feito na sua misericórdia, oferecendo graça, levantando-nos dentre os mortos para dar-nos vida juntamente com Cristo, e a nova sociedade, capítulo 19 a 21, de 19 a 22.
A história e a eternidade, capítulo 3, Paulo se apresenta no papel único dentro dos propósitos de Deus. Capítulo 3, versículos 1 a 3, o ministério de Paulo, que é uma revelação divina que ele recebeu, uma comissão divina que Paulo recebeu, versículos 7 a 13, e a oração de Paulo, versículo 14 a 21. Agora, passamos agora para o lado prático, capítulo 4 até capítulo 6. Primeira divisão, capítulo 4, versículo 1 a 16, que trata de unidade e diversidade na igreja. Depende da qualidade de nossa conduta, versículos 1 e 2, surge da unidade de nosso Deus triuno, versículos 3 a 6, e é enriquecida pela diversidade dos dons, 7 a 12, e requer a maturidade de nosso crescimento, 13 a 15. Número 5, a nova vida requer uma nova maneira de viver. 4, 17 a 5, 21. Aqui Paulo trata da base doutrinária, versículos 17 e 24 do capítulo 4. Depois ele entra na prática da vida, 4, 24 a 5, 4. Não mentir, mas falar a verdade. Não irar-se, mas ter ira, justiça, 25 a 27. Não roubar, mas trabalhar e repartir, versículo 28. Não usar a boca para falar mal, mas para falar o bem, versículo 29 a 30. Não ficarmos amargurados, mas bondosos, 4, 31 a 5, 2. E não falar piadas sobre o sexo, mas dar graças a Deus, 5, 3 e 4. Depois tem uma série de exortações, capítulo 5, versículos 5 a 21. O juízo é inevitável, versículos 5 a 7. O fruto da luz, essa vida de luz, versículos 8 a 14. A natureza da sabedoria em Deus, 15 a 17, onde ele fala de ser levantado entre os mortos. E o enchimento do Espírito, 18 a 21. O último trecho do livro, começando com o capítulo 5, versículo 22, até 6:24, trata da vida em casa. Daí ele trata de harmonia no lar, maridos e mulheres, 6:22 a 33, filhos e pais, 6:1 a 4. Depois escravos e mestres, 6:5 a 9. E depois estabilidade na luta contra as forças espirituais, 6, capítulo 13 até 20. Cinto da verdade, couraça da justiça, calçados do evangelho, o escudo da fé, capacete de salvação, espada do Espírito e saudações finais em versículos 21 a 24. Um esboço maravilhoso, espero que possa um dia ensinar esta carta, acompanhando este esboço, e ver como a coisa está tão bem organizada, os pensamentos tão harmonizadas. Quero agora entrar rapidamente nas peculiaridades deste tão belo livro. Efésios tem sentenças ou períodos bem extensos, é impressionante. O período mais comprido da Bíblia se encontra em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14, é um período só. É uma espécie de período videira, sem ponto, começando do versículo 3 até 14. Falta também referências mais pessoais. Foi escrita para pessoas mais desconhecidas, nós não temos essas saudações para os amigos. Há uma frequência impressionante da palavra todos e toda. Nós encontramos 51 vezes nesta pequena carta esta palavra toda. E tem uma similaridade muito grande com Colossenses. Nos 155 versículos de Efésios, encontramos pelo menos uns 78 versículos em Colossenses. Então é
um texto que tem um paralelo muito estreito, tal como nós temos nos sinóticos dos evangelhos, paralelismo, dando para entender que Paulo escreveu as duas cartas na mesma época. Temos agora, então, alguns textos a estudar, textos complicados e até difíceis de entender, e veremos se dá para lançar um pouco de luz sobre esta maravilhosa carta. A primeira a mencionar é aquela frase, regiões celestiais. Aparece 5 vezes em Efésios. Em 1:3, aqui, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões espirituais em Cristo. 1:3, 1:20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, onde Jesus está entronizado. 2:6, juntamente com ele, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, onde os potestades e principados estão para ver. E em último lugar, 6:12, que diz assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Me parece que nós teríamos que entender mais ou menos onde ficam essas regiões celestiais. A melhor sugestão, creio eu, que as regiões celestiais são justamente a região onde, pela fé em Cristo, nós passamos a viver em Cristo. Como Cristo foi exaltado à destra do Pai, e não é uma ideia geográfica, não é que ele está distante de nós. Ele até disse para os seus discípulos, em Mateus 28, que ele estaria com eles. Essas regiões celestiais, então, é uma dimensão da vida cristã, não demográfica, mas é uma dimensão da realidade da vida cristã. Como já estamos possuidores da vida eterna, e o crente, quando morre, não morre de fato, ele apenas dorme, nós podemos entender que não há uma transferência geográfica tanto, como há uma ideia de estarmos com Cristo, e por ele estar nas regiões celestiais, nós também estamos. Todas as nossas bênçãos, nossa exaltação com Cristo, já que estamos em Cristo. E também nossa luta, já que estamos continuando a lutar contra as forças do mal, também se luta dentro da esfera da vida cristã em Cristo. É muito importante esta frase, tão repetida, tantas vezes encontrada em Efésios, em Cristo. É uma referência a nós estarmos dentro do seu corpo, por termos recebido o seu Espírito em nós. E isso nos faz, então, parte de Cristo. Estamos, portanto, em Cristo. Uma ideia de solidariedade, de identificação, em que nós estamos inseridos pelo Espírito em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 13. Segundo ponto que nós gostaríamos de comentar é a eleição antes da criação do mundo, mostrado como Deus criou o mundo para seus filhos salvos. Interessantemente, Deus não criou o mundo para os incrédulos, ele criou o mundo para os salvos. Portanto, aqueles que pela eleição vão se tornar cristãos e pela predestinação vão se tornar filhos de Deus, adotivos. Então o texto diz que esta escolha foi feita antes da fundação do mundo. Deus determinou que este mundo, este universo seja nosso. E graças a Deus, este argumento que Paulo usa em outro lugar, contra os ascéticos, que nós podemos gozar da beleza da criação, da natureza, da beleza da lua, do sol, das estrelas de noite, porque todo o universo foi criado para nós.
Naturalmente foi também para que nós glorifiquemos a Deus. Isso nós encontramos em capítulo 11, versículo 33 a 36 de Romanos. Foi criado para glorificar a Deus. A predestinação não tem o propósito de excluir alguns, devemos lembrar disso, mas para assegurar a salvação de alguns. Podemos pensar claramente que não houvesse a predestinação divina, não haveria salvação para nós. Não é que meus colegas que se perderam, que já morreram sem Cristo, lá na Bolívia, onde eu fui criado, por causa da minha predestinação, teriam sido excluídos da graça de Deus. Não, é para que eu pudesse ter esta graça. A predestinação é uma verdade que a gente sempre vê olhando para trás na história. Imagina se eu tivesse nascido num lar onde ninguém conhecia nada sobre Cristo. Se eu tivesse nascido no Brasil antes da chegada de qualquer palavra que se chama evangelho, antes de chegar de algum conhecimento de Cristo, qual seria a possibilidade de ser cristão? Muito pequena possibilidade. Então, a predestinação significa que Deus prepara os eventos para que a gente possa gozar dos benefícios da salvação em Cristo. E alguns, naturalmente, vão negar que a gente tenha que, pela graça, que exige que a gente se converte. Outros vão dizer que não temos, podemos resistir à graça. Aliás, a Bíblia pode usar essa frase. Mas mesmo assim, há certeza que nós não poderíamos ter chegado a Cristo não fosse a predestinação, ao planejamento dos meios pelo qual Deus nos trouxe até Cristo. Número 4, queremos fazer um comentário sobre esta interessante palavra que encontramos em versículo 10, no original. No grego original diz, de fazer convergir nele. Beniplas que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Esta palavra convergir é a palavra anakephalaiosastai em grego, significa somar todas as coisas em Cristo. Nós já sabemos que Cristo é cabeça da igreja, mas esta ideia que inclui a palavra cabeça, kephalaio, é a palavra grego para o verbo encabeçar, dá a impressão muito forte que Cristo vai colocar todo o universo debaixo do cabeça que é Cristo, e não somente a igreja. Vai colocar todas as coisas debaixo do seu controle. E vai ser um grande dia, naturalmente, depois de sua vinda, quando todas as coisas serão colocadas debaixo dos seus pés, e não haverá nenhuma oposição mais, como existe no mundo pecaminoso hoje. Interessante que nesta palavra nós podemos ter certeza que Cristo vai ser tudo em todos, como nós vemos no versículo 22, quando ele colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, diz assim, quando Cristo foi exaltado à destra do Pai, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ele ser cabeça sobre todas as coisas. Então, essa palavra que fala, é para juntar todas as coisas debaixo do seu controle e colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Eu estou esperando ansiosamente esse glorioso dia, quando não haverá mais pecado, não haverá mais toda aquela maldade que nós vemos no nosso mundo, vai ser extirpado, limpado, purificado e santificado para a glória de nosso Deus. Tudo ficará debaixo do seu controle. Número 5, uma referência aqui, em versículo 13 e 14, sobre o selo do Espírito. Eu acho que os irmãos estariam interessados em saber que Dr. Martin Lloyd-Jones, lá em Londres, ele entendia que este selo do Espírito Santo, versículo 13, é uma referência ao batismo no Espírito Santo, que ocorreria depois da conversão das pessoas. Essa é uma possibilidade, o grego admite essa possibilidade.
Mas, infelizmente, o grego não ensina isso claramente, que o batismo ou a selagem do Espírito correria depois da gente se converter. Então, como alguns pensam, essa selagem pode acontecer durante ou logo depois da gente aceitar a Cristo, para a gente ter certeza, recebendo o penhor do Espírito Santo na sua vida, como pode acontecer alguma experiência no Espírito Santo depois. Número 6. O fato que Cristo se assenta acima de todo principado e poder significa não poder haver investidos satânicos sem a sua permissão. Isso é muito importante entendermos neste mundo que tem muita maldição. E nós podemos pensar que existe uma maldição sem Cristo estar controlando essa maldição, ou esse mal na vida da gente. A gente pode saber que, pelo fato que Jesus está acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só nesse presente século. Se ele está acima, se ele é rei, então podemos ter certeza que qualquer coisa que acontece na nossa vida, Deus, através do seu Filho Jesus, tem algum bom motivo para isso acontecer. E que ele estaria agindo em todas as circunstâncias para bem daqueles que amam ao Senhor. E aquilo que parece para nós uma maldição, se nós somos filhos de Deus, se somos predestinados e eleitos e selados com o seu Santo Espírito, podemos ter certeza que o seu poder, que é o contexto desse versículo 19, e fala do poder de Cristo, que excede qualquer outro poder, não permitiria nenhuma maldição sobre nós, se não fosse para o nosso benefício. Graças a Deus por isso. Também, capítulo 2, versículo 1, ensina que o príncipe, aliás, versículos 1 e 2, que o príncipe da potestade do ar, que domina sobre aqueles que estão mortos de delitos e pecados, versículo 1 fala sobre essa morte em delitos e pecados, que este domínio de Satanás é um domínio que ele tem através das mentes das pessoas, que ele inclina os seus desejos, que ele sugere coisas nas suas tentações. Mas como nós temos três inimigos, temos este mundo que é nosso inimigo, não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós temos o demônio que opera nos filhos da desobediência e que tenta os irmãos. E também nós temos, no versículo 3, as inclinações de nossa carne. Então, nesse pequeno trecho de 3 versículos, nós encontramos referências aos 3 inimigos que estão nos atrapalhando na nossa vida cristã, ou tentam nos atrapalhar. Graças a Deus que nós não precisamos ficar mortos, nós não precisamos ser dominados por este espírito da potestade do ar, nós não precisamos cair nos desejos, a outra tradução da palavra inclinações da carne e dos seus pensamentos e imaginações, mas nós podemos encher nossa vida com Cristo e com o Espírito Santo para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Interessante que o versículo 4 diz que Deus teve muita misericórdia. A base de nossa salvação é a misericórdia de Deus. E o fato que Ele quer nos salvar através de sua maravilhosa graça. Talvez nós podemos entender melhor a diferença entre misericórdia e graça através de uma ilustração do pastor Briscoe, que esteve aqui no Brasil. Quando o filho desobedeceu, que ele tinha prometido para ele 10 pancadas na região posterior, que Deus criou para justamente disciplinar filhos. Quando esse filho desobedeceu, o pai levou ele para o quarto, deu 5 pancadas. E o filho diz, mas papai, não era 10 que tinham sido prometidos? Ele falou para o seu filho, meu filho, sim, era 10, mas eu quero que você entenda misericórdia. Quando você ganha apenas 5 e não 10, isto é misericórdia.
Não, muito tempo depois, ele convida o filho para tomar um sorvete, que gostava muito. Esse filho gostava de sorvete. Meu filho, vamos lá pegar um sorvete. Mas, papai, eu não estou de castigo? Sim, meu filho. Mas eu queria que você entenda a palavra graça. Graça é sorvete quando você merece mais 5 pancadas. Estão vendo a diferença de misericórdia e graça? 2 temas que nós encontramos nos versículos 4 até versículo 9. E o que significa a graça, querido irmão? A graça significa o favor de Deus que nós não merecemos. É uma oferta sempre de graça, franqueada para nós, por causa do seu grande amor que Ele tem por nós. E pela sua graça, nós somos salvos. Pela sua misericórdia, Ele faz com que sua graça se torne real para nós. Ele mostra misericórdia para conosco. Além disso, o texto fala em versículo 6 que nós somos tirados da morte em pecados e delitos e somos colocados junto com Cristo nos lugares celestiais. Isto tratando, como já falamos, de nossa união com Cristo. E nós, de certo modo, somos exaltados com Cristo. Pelo menos quando nós oramos e oramos em nome de Cristo, nós temos autoridade, que qualquer endosso que Cristo nos dá, dá para nós recebermos os benefícios desta graça maravilhosa. Como nós já vimos, a salvação é oferecida pela graça de Deus. Por que Deus não permite que nós contribuamos com um pouco de nosso esforço? Por que nós não podemos pagar uma parcela da nossa salvação? E como Lutero entendeu muito bem, que a justificação é pela fé somente. Isto é, somente pela graça de Deus. E a razão se explica no versículo 9. A graça de Deus exclui por completo qualquer obra nossa, isto, obra de mérito. Quando a Igreja Católica tem falado mérito dos apóstolos, o mérito dos santos, ele está errado, não tem mérito em nenhum pecador. Todo o nosso mérito vem de Jesus Cristo. Todo nosso perdão se baseia na justiça de Cristo. Já que, como o próprio grande apóstolo Paulo disse em capítulo 7 de Romanos, em mim, isto é, na minha carne, na minha existência humana, não existe coisa nenhuma boa. Está vendo como nós dependemos inteiramente da graça de Deus. Além do mais, o texto claramente ensina uma outra coisa, que nossa salvação não é para nós ficarmos inertes, sem fazer nada. Versículo 10 diz que nós fomos criados, um poema de Deus, uma obra de arte, para nós fazermos boas obras. A igreja que não está fazendo boas obras, o crente que não está envolvido, é um crente que está fora do propósito de Deus. Número 11. O novo homem é Cristo. Quando nós lemos o versículo 15, capítulo 2, diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem. Este novo homem é uma referência ao corpo de Cristo. Já que Cristo é homem, nós também somos homem em Cristo. Isso também é um homem que tem judeu e gentio. Todo esse parágrafo está enfatizando a unidade da igreja de gentios e judeus. E, naturalmente, uma extensão daquela ideia que nós já vimos em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que em Cristo não há diferença de raça, nem de preto, nem de branco, nem de escravo, nem de livre, nada disso impera, nada disso tem importância, uma vez que nós estamos neste novo homem, tão diferente daquele novo homem que Karl Marx queria criar na sua doutrina comunista, né? Criar um novo homem através de uma nova sociedade. Mas uma nova sociedade em Cristo é sujeita ao fracasso dos homens pecadores. Nossa nova humanidade, esta nova sociedade, só aparece em Cristo. Há várias figuras neste parágrafo do capítulo 2 que descrevem a igreja.
Os irmãos podem encontrar, por exemplo, aqui a ideia de uma nova cidadania, 2, versículo 19. Vai encontrar também, versículo 19, que nós somos uma família. Nós somos a casa de Deus no sentido hebraico de família. Nós somos um edifício, que significa um templo, que está fundado sobre os profetas e apóstolos, versículo 20, e quer dizer o seu ensino, os profetas e apóstolos, os profetas do Antigo Testamento, apóstolos do Novo, que ensinaram a igreja, e com o alvo de ser habitação de Deus. Esse é o grande alvo da igreja. Está em construção, pedras vivas estão colocadas em cima, e cada dia que passa, novos cristãos sendo acrescentados, e a igreja se torna uma habitação de Deus. Quando chegamos no livro de Apocalipse, capítulo 21 e 22, nós encontramos exatamente isso. Que no meio da cidade, que é uma outra descrição figurada da igreja, lá está Deus Pai, lá está o Filho, o Cordeiro, habitando junto com o povo de Deus. Esse é o grande alvo para o futuro, para a eternidade, é Deus e os crentes cristãos convertidos de graça, vivendo juntos, como pai e família. Por isso que a casa do Pai pode referir-se justamente a esta grande verdade. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Paulo inventa, no capítulo 3, 3 novas palavras. Interessante que Paulo tinha esse jeito, né, de inventar palavras. Como que ele inventava palavras? Se os irmãos olhassem, capítulo 3, versículo 6, vai encontrar Paulo referindo-se à seguinte verdade sobre unidade. Versículo 6 diz assim, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. No original, as palavras co-herdeiros, co-incorporados e co-participantes são 3 palavras que não existem na língua grega. São colocadas através de juntar 2 palavras, sum, que significa junto com, e as outras palavras, herdeiro, corpo e na sociedade com Cristo. Então, essa ideia é interessante encontrar essas novas palavras em capítulo 3, versículo 6. Número 14. Paulo não diz o que tem em mente quando ele fala das 4 dimensões em capítulo 3 e versículo 19. Eu gostaria de ler esse versículo, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Mas no versículo anterior ele não está falando necessariamente do amor de Cristo, ainda que muitos pensam assim. Diz assim, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Quais são essas 4 dimensões? De que Paulo está falando? Na minha opinião, ele está falando da cruz. Porque justamente a cruz que tem essas dimensões na teologia paulina. Ela tem seu comprimento, que chega até o início da história, crucificado antes da fundação do mundo para salvar as pessoas que morreram antes de Cristo e salvar todas as pessoas que morrem depois de Cristo. Ela tem a sua altura, que chega até o céu, tem sua profundidade, que chega até o pior dos pecadores, aqueles que estão mortos em delitos e pecados, e tem sua largura, que inclui todas as pessoas que querem crer no Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu leio este versículo 18 e fala dessas 4 dimensões, eu penso na maravilhosa cruz de Cristo, em que estas verdades de perdão para todos e para todos os tempos estão incluídas nessas 4 dimensões que Paulo coloca aí. Que bênção isto! Número 15, Paulo usa mais de uma vez a ideia da trindade. Nós encontramos, por exemplo, no capítulo 1, versículos 3 a 14, a trindade, uma referência à eleição da parte do Pai. Nós encontramos a referência ao Espírito Santo na selagem, uma referência ao Senhor Jesus Cristo também, como aquele que deu seu sangue, versículos 7 e 8.
Agora ele usa novamente a Trindade no capítulo 4. Eu queria que os irmãos notassem. Aqui em capítulo 4, quando ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, não mais o Espírito, mas o Senhor Jesus, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. Paulo era trinitariano. Ele não importa colocar o Espírito, colocar Jesus Cristo, o Senhor, e Deus Pai juntos, no mesmo texto e contexto, falando das 7 colunas da própria igreja. Por ter um só Espírito, tem um só corpo. Por ter uma só chamada, uma só fé, um só batismo, temos o Senhor Jesus Cristo, porque é justamente no batismo que o crente primitivo declarava: Jesus é o Senhor. E finalmente temos o Deus Pai que é sobre todos. Então a Trindade opera para que haja essa salvação totalmente completa que nós temos em Cristo. Número 16. A graça concedida a todos os crentes corresponde ao dom que Deus dá a cada crente individualmente. Eu estou pensando agora em capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de vós, ou cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Não há nenhum crente que não tem pelo menos um dom. Se o crente tem um dom, então ele deve estar exercendo aquele dom para a glória de Deus. A palavra graça, charis, é parte da a palavra grega carisma, de onde vem nossa palavra dom carismático. Aliás, a letras MA acrescentada à palavra graça significa o efeito da graça. Então, de graça, segundo o dom de Cristo, Deus tem repartido para todos os seus filhos algum dom, tal como aquele senhor na parábola dos talentos deu pelo menos um talento para um, e alguns mais, outros menos, mas todos têm pelo menos um dom. Se o querido irmão sabe qual é o seu dom, deve estar exercendo aquele dom. Mais tarde, quando nós lemos no capítulo 4 que Jesus foi até os lugares, desceu até as regiões inferiores da terra, versículo 9, ele foi lá na sua morte, quando ele foi sepultado, quando ele foi morto, ele foi lá para tirar de Satanás o cativeiro, versículo 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, porque ele ganhou isso quando ele morreu na cruz, quando ele foi sepultado. E desses cativos que ele ganhou através de sua morte e ressurreição, ele dá dons à sua igreja. Aqueles dons são aqueles líderes muito importantes, até necessários para a igreja poder crescer. Precisa do apostolado, que é a própria palavra de Deus, e o Novo Testamento. Aquele ensinamento que nós temos nos apóstolos. Paulo acaba de dizer que a igreja é fundada nos apóstolos e profetas no capítulo 2. A igreja precisa de profetas, aqueles que escutam a voz de Deus e que podem ouvir a voz de Deus na palavra e aplicar isto corretamente. Nós temos também os evangelistas que espalham as boas novas de Cristo. E precisamos também de pastores e mestres. São aqueles que ensinam o que a Bíblia ensina. Interessantemente que a liderança da igreja primitiva não foi colocada na mão nem de profeta, nem de evangelista, mas de pastor-mestres. São as pessoas que têm autoridade e têm responsabilidade de supervisão. E nós então vemos que a igreja cresce quando estes estão ensinando os membros da igreja para eles cumprirem seu ministério. Isso fica muito claro no versículo 12, que diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço dos santos. Todo crente com seu dom, recebendo o treinamento dos líderes da igreja, vai espalhando essas boas novas para a glória de Deus. Interessante que nós encontramos no capítulo 4, versículo 22, uma referência ao despir-se do velho homem.
e revestir-se das boas qualidades de Cristo. Essa ideia toda de despir-se, vestir-se, vem do simbolismo batismal. Foi utilizado naquela época, quando uma pessoa vinha para aceitar Jesus, ele foi batizado, tirava as suas roupas imundas e colocava roupa nova. Esse velho homem, então, não é uma referência à natureza pecaminosa, nós ainda temos isto até morrer. Não, essa natureza continua conosco. Este velho homem é uma referência à nossa vida que nós tiramos de como nós vivíamos antes de Cristo. Quando nós recebemos a Cristo, nós nos colocamos à sua disposição. Nós nos arrependemos de nossos pecados e nossa vida pecaminosa. E nós começamos a nos revestir de Cristo, de suas qualidades. Efésios dá muita ênfase a isto. Este novo homem, por exemplo, versículo 25 do capítulo 4, por isso, deixando a mentira, fala uma verdade com o seu próximo. O novo homem, este revestir-se do novo homem é falar a verdade. Irai-vos e não pecar, não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, isto nunca deixar 24 horas passarem, e não dar lugar ao demônio, assim por diante, viver na luz, em outras palavras. Isso que significa revestir-se do novo homem. Aquele esforço para desenvolver nossa salvação e de buscar a santidade. Meu irmão, que quer conhecer a palavra de Deus, não conheça a palavra apenas em teoria, mas na prática, revista-se de Cristo, coloque essas novas qualidades na sua vida. E não se irá sem razão, sem motivo divino. Muito interessante, no capítulo 5, versículo 18, é o único texto que fala sobre a necessidade de nós ficarmos cheios do Espírito Santo. Interessante, não é que nós devemos nos encher a nós mesmos, porque nós não temos essa capacidade. O original grego significa deixai-vos encher. Isto é, retira da sua vida as coisas que não permitem o Espírito Santo encher a sua vida. Busca aquele enchimento através da busca pela santidade. Busca pela vontade de Deus, versículo 17 de capítulo 4. Capítulo 5. Então é um texto maravilhoso sobre esta vida de como viver, a vida de comunhão na igreja, versículos 19, 20, falando de dar graça a Deus, de comunicação entre os irmãos, de cantar no coração cânticos de louvor ao Senhor. É uma bênção maravilhosa. Esse último trecho de Efésios, que fala sobre a vida no lar, essa vida harmoniosa, essa vida de pais e filhos, de marido e mulher, é tremendo esse texto, mostrando que a submissão da mulher ao seu marido é semelhante à submissão que a igreja tem para o Senhor Jesus Cristo, que ama tanto como o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E deu a sua vida para santificá-la e torná-la uma igreja santa e gloriosa. E que os pais devem disciplinar os filhos, não provocar-lhes a ira permanente. E, naturalmente, o grande texto do fim de Efésios sobre colocar toda a armadura de Deus para que nós tenhamos sempre a vitória na nossa luta contra essas forças e potestades, esses cosmocrátores, que significa dominadores deste mundo, e essas forças espirituais que atrapalham a nossa vida e a vida da igreja. Notem que esta armadura toda se coloca na oração, orando sempre. Que a gente toma a espada despida pela oração, isto usar a palavra de Deus para corrigir a nossa própria vida, como corrigir a vida dos outros. Então, esta carta aos Efésios, uma maravilha de aconselhamentos, uma maravilha cheia de doutrinas para nós estudarmos. Pena que nosso tempo é limitado e que nós temos que falar rápido, mesmo falar esse pouco que a gente falou. E que Deus abençoe os queridos irmãos que vão continuar estudando esta carta. Já 20 anos atrás, eu dei umas palestras sobre Efésios, que virou este livrinho chamado Tão Grande Salvação, e gostaria de recomendar, claro. Espero que seja uma bênção na sua vida. Nós novamente queremos recomendar esses outros livros. Talvez aqui seria muito interessante fazer aquele estudo mais detalhado sobre a vida e cartas de Paulo,
que inclui também a carta aos Efésios. Nós encontramos também, e gostaríamos de recomendar este Examinar as Escrituras da Vida Nova, que tem um estudo bem gostoso sobre Efésios também, da parte do pastor Cido Baxter, e naturalmente o Dr. Tenney, Manual Bíblico, Panorama do Novo Testamento, Novo Comentário da Bíblia, todos aqueles livros que os irmãos devem estar usando para prepararem seus estudos para poderem ser uma bênção quando explicam esta carta aos Efésios. Meu desejo, minha oração, que Deus abençoe ricamente sua vida, que a carta aos Efésios se torne uma carta favorita também do meu caro ouvinte. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Quem ainda não ouviu falar na Bíblia de Referência Thompson? Esta Bíblia traz 100.000 versículos em cadeia temática, além de 8.000 temas da Bíblia exaustivamente relacionados para você. Suplemento arqueológico, mapas bíblicos em cores, concordância bíblica e muito mais. Adquira a Bíblia de Referência Thompson na livraria da sua cidade ou pelo telefone 0800 17 20 85. Disse Jesus: Ide e ensinai todas as nações.